Olá, meus alunos, tudo certo com vocês aí? Galera, aula 2, redação para traumatizados, conforme prometido para vocês. Nessa aula, nós vamos falar sobre mais um bloco de técnicas que vão ajudar você que tem dificuldades na redação da Banca CESP Sebrasp, você que trava na hora de escrever, você que não tem uma metodologia ainda pensada para a sua prova. Digo, como se você assistiu a primeira aula, você percebeu o quanto que uma metodologia coerente, uma metodologia, um plano, uma produção textual planejada facilita a tua vida na hora de escrever. Professor, eu não consigo lembrar das técnicas, porque você não treina. Se você treinar a partir de agora os temas, as redações, fazendo esse exercício de planejamento, esse exercício com essas técnicas que eu estou dando aqui, vai facilitar muito a tua vida, teu texto vai fluir muito melhor. Então, lembrando, a primeira aula esteve disponível, ou está disponível por apenas 2 dias no YouTube. Após isso, ela vai sumir do YouTube e vai ficar disponível apenas para os alunos do curso. Da mesma forma, esta aula vai ficar disponível por 2 dias. Então, galera, 2 técnicas também muito boas hoje nessa aula 2, sem enrolação. Vamos analisar, eu vou trazer também casos reais, como sempre trago para vocês, para mostrar que o que eu falo faz sentido para a Banca CESP. Então eu dou a teoria e mostro como funciona na prática. Galera, olha só. Então, a primeira técnica da aula 2, né? No caso aí, na aula anterior, eu ensinei vocês a técnica do desmembramento. Nessa aula eu vou ensinar mais 2 técnicas, tá? E não se esgotam aqui. Eu tenho pelo menos 6 técnicas que eu ensino e eu vou resumir essas 2 aulas, as 3 principais. Então, a técnica agora, a técnica do som. Grava aí a técnica do som, S-O-M, técnica do som. Em que consiste a técnica do som? Então, imagina, você está na hora da prova, sempre mostro na prática. Pessoal, como é que se aplica isso na prática? Veja só, imagina você lá na prova, sentado na sua cadeira, abre a redação, vê um tema, e aí eu sempre digo, 2 coisas podem acontecer. Ou você olha e vê que não sabe nada, ou não sei nada desse tema, nunca li sobre esse assunto, não sei o que falar, não sei por onde começar. Aí, meu amigo, senta e chora. Infelizmente, não tem o que fazer. Você precisa ler mais antes da prova. Ou você olha para a redação e fala, poxa, esse assunto aqui eu sei, eu consigo, eu domino ele. Porém, mesmo você sabendo do tema, é possível que você tire a nota baixa, se você não seguir as regras que eu estou dizendo aqui para você, e que eu tenho dito ao longo desses vídeos e dos nossos cursos. Então, a técnica do som vai te ajudar na organização das tuas ideias. Veja só, olha aqui como é que funciona essa técnica do som. A primeira letra aqui do som, o S. Então, o S significa saber o que e para quem você escreve. Saber o que e para quem você escreve. Então, saber o que? O tema. Eu sei o tema. Eu entendo o tema. Eu sei falar sobre esse assunto. Então, e para quem você escreve? Veja, imagina o seguinte, olha, eu vou escrever essa redação para um corretor que é treinado, ou uma corretora que é treinada, aquela pessoa que foi disciplinada, foi treinada com base em alguns critérios de correção. Então não é uma pessoa amadora, é uma pessoa que vai ler meu texto com uma análise crítica. Tá? Ainda, quem vai ler o meu texto tem ali um padrão de respostas, com uma resposta esperada, com critérios que são prévios à análise da sua redação. Então, quando ele vai pegar teu texto, ele já estudou o padrão, ele sabe quais são as respostas mais ou menos esperadas, ele sabe quais são os conceitos de nota, se você fizer isso, vai tirar tanto, se fizer isso, vai tirar tanto. Então, esse é o teu adversário, é o corretor. E também, o texto tem que ser dissertativo. Então, saber o que se escreve, eu tenho que escrever um texto dissertativo, sem usar a primeira pessoa, sem usar a informalidade, sempre com o registro culto da língua portuguesa. E ainda, esse exercício é importante para esse momento do S, do saber o que e para quem escreve. É muito fundamental você pensar nisso. Entre na mente do examinador. Isso você só consegue fazer com prática. Então, a cada tema que você olha, você começa a pensar como o examinador, se coloque no lugar dele, entre na mente dele. Como é que o examinador gostaria, o que é que ele gostaria de ler
aqui. Então, quanto mais redações você vê do CESP, quanto mais padrões de resposta, quanto mais exemplos práticos, mais você vai ficando esperto nesse sentido. Mais você começa a imaginar situações prováveis que o examinador deseja ouvir no teu texto, porque você já leu tantos padrões de resposta, você já viu tantos textos comentados pelo professor. No meu curso eu prezo muito por isso, de mostrar muitos textos comentados, muitas análises reais de redação. Você vai começar a pensar como ele. Olha, em vários textos o examinador deu essa provável resposta. O examinador considerou essa análise nessa perspectiva. Então você entra na mente do examinador. É a primeira letra. Então, saber o que e para quem escreve. O, letra O, observar e revisar sempre. Então, é o que eu sempre digo. Tem pessoas que fazem redação de qualquer jeito. Sei lá, a pessoa, eu não treinei, eu não tenho uma metodologia e simplesmente vou chegar lá e vou fazer. Na hora dá certo. Não, na hora não dá certo, não adianta. Isso pode ser um pesadelo na tua vida. Na hora não vai sair. Se você não treina, não vai sair, por mais que você saiba do assunto. Na hora não sai. Então, releia a sua redação, revise o seu texto, tá? Repense o seu texto de forma crítica. Então, eu sempre dou aquela dica. Divida a produção do teu texto em partes durante o tempo da prova. Não tire 1h30 no final para fazer a redação, não faça isso. Se você tirar 1h30 no final para fazer a redação, só a redação, você vai perder ponto. Então, divida o seu tempo em blocos durante a prova. Então, tire ali 15 minutos para fazer aquele brainstorm, aquela técnica do desmembramento, para organizar e estruturar ideias. Depois, volte para a prova. Nesse momento que você volta para a prova, vão surgir novas ideias. Ou aquela ideia que você apresentou, talvez você reflita melhor e decida não colocar ela mais. Então, junte elementos. Aos poucos, o seu cérebro vai juntando informações, vai tirando informações que estão ali guardadas e que, se você forçar demais, ela não vem. Então, divida o teu tempo. Depois, tira um tempo para escrever o rascunho. Depois que escrever o rascunho, faça uma análise crítica do teu rascunho. Releia 2 vezes o rascunho, identifique erros, identifique ambiguidades, identifique problemas microestruturais, faça uma análise crítica. Poxa, esse argumento aqui não está legal. Releia ele uma vez, depois de meia hora releia de novo, antes de passar para o caderno de resposta. Então, antes de fazer o texto definitivo, revise, recrie seu texto, repense de forma crítica. Porque se você não fizer essa análise, provavelmente seu texto vai ter erros, porque você não teve tempo de revisar e de reanalisar, tá? E a letra M, mudar para melhorar. Dentro dessa lógica que eu acabei de falar, quando você revisa, quando você repensa de forma crítica, você muda o seu texto para melhor, você evolui. Então, faça esse exercício em casa. Antes de escrever redação, repense, reanalise, critique, para melhorar o seu texto. Então, técnica do som. Saber o que e para quem escrever, observar e revisar sempre e mudar para melhor. Então, essa é a mentalidade de quem gabarita uma redação. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de como essa sistematização e essa hierarquização de ideias e de comportamentos proporciona um texto realmente bacana e nota 10. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Veja só. Pensa comigo, eu vou mostrar daqui a pouco outra técnica, mas vamos pensar nesse texto aqui. Ó. É um tema do CESP sobre desastres naturais. Então o CESP trouxe aqui 2 textos. Vamos ler aqui o texto rapidinho. O problema das enchentes passou a ser comum na vida das populações de algumas cidades brasileiras. Infelizmente, todos os anos, os meses de dezembro e fevereiro, entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d'água e a inundação de casas e ruas, que desencadeiam uma série de tragédias que, quase sempre, poderia ser evitada. Então, ó, poderia, uma série, né? Poderia ser evitada. Tá o núcleo do sujeito, né? O furacão Irma causou um efeito brutal nas ilhas do Caribe. Então ele trouxe o exemplo aqui nacional, agora vai trazer um exemplo internacional. Embora tenha deixado um número relativamente pequeno de mortos, a diminuta ilha de Barbuda, com apenas 1.700 habitantes, ficou absolutamente devastada. E 9 em cada 10 moradias estão danificadas, segundo as autoridades. O panorama de Barbuda é o de uma terra arrasada.
Então, esses são os textos de apoio do CESP, e aí o CESP traz o tema e os aspectos. Então, a banca pediu para você falar, ó, fale sobre a ação governamental diante dos desastres naturais. Então, imagina você lá no dia da prova, olhando esse texto, lendo esse tema, olhando esse texto. Então, você já começa a pensar em possibilidades, a sua mente começa a trabalhar, ela começa devagar, ela começa trabalhando, vai trabalhando, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está voando. E você precisa identificar esses momentos e dividir o seu tempo da redação nesse intervalo da prova. São 4 horas e meia de prova. Pegue 15 minutos para isso, mais 15 para aquilo, mais meia hora para aquilo, até fechar 1 hora e meia, que é o todo que você tem que dispor para a redação. Então divida o seu tempo em fatias durante a prova e não de uma vez por todas. E não pegue a 1 hora e meia final para fazer a redação. Você pode se frustrar. Aí a banca pede, ó, ao elaborar seu texto, aborde os possíveis danos a curto, médio e longo prazos provocados pelos desastres naturais. Então a sua cabeça já começa a funcionar. Beleza, eu tenho um tema, aí a banca pede para falar dos danos a curto, médio e longo prazo. Então já começa a funcionar, olha, a banca eu vou desmembrar. Eu desmembro o curto, eu desmembro o médio e eu desmembro o longo prazo. E dentro de cada prazo desse eu coloco exemplos. Eu vou sistematizar e hierarquizar exemplos em cada um dos três. Se você deixar de abordar um, essa nota de 4,5 pontos vai ser dada de forma fatiada. Então 4,5 pontos dividido por 3. Por quê? Por que são 3? Porque dano a curto, médio e longo prazo. Então, se você aborda só curto e médio, você recebe 2/3 da nota. 2/3 da nota. Se você aborda apenas curto, tá? Ou, por exemplo, cita curto, médio e longo prazo, mas só explica, exemplifica é mesmo que nada. Só vai receber 1/3. Compreende? Beleza. Aí, ó, bem como discorra sobre ações preventivas e reparadoras. Do mesmo jeito, eu vou desmembrar em ações preventivas e ações reparadoras. Então, dentro de ações preventivas eu vou, enumerar exemplos. Dentro de ações reparadoras, do mesmo jeito, enumerar exemplos. Então, esse exercício vai facilitar muito a tua vida, como tenho dito para vocês. Então, técnica do som. Já começa a observar ali, ó. Entra na mente do examinador, imagina o que ele quer ouvir, de acordo com a tua experiência anterior, né? Observa, revisa, critica, melhora o teu texto. Aí veja, professor, na prática, como é que eu vou desenvolver isso aqui? Tá? Como é que eu vou desenvolver isso aqui? E eu vou mostrar um exemplo, né, de uma técnica chamada de técnica das perguntas jornalísticas. As perguntas jornalísticas. Você vai fazer 3 perguntas. Vai ajudar muito na identificação de exemplos e na estruturação deles. Veja só. Primeira pergunta que você vai fazer. O quê? Que tema é esse? Né? Sobre o que trata exatamente a proposta de redação? Eu sempre digo, muita gente perde ponto porque foge ao tema. Foge ao tema ou aborda parcialmente ao tema. Como é que você vai evitar isso? Fazendo essa pergunta. O quê? Eu tenho certeza, que tema é esse? Eu tenho convicção de que o tema é sobre isso? Tenha essa certeza na sua mente. Eu tenho convicção de que a redação fala sobre esse tema. Tá? E tenho também convicção da extensão desse item. Então, a extensão dele, do curto, médio e longo prazo. Essa extensão. Se eu omitir alguma coisa, eu vou perder ponto. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Tá? Que tema é esse? Que tema é esse? Então, veja só. A ação governamental diante dos desastres naturais. Esse é o tema. Mas, dentro desse tema, eu sei o que exatamente trata, o que ele exatamente trata. Então, eu resumi aqui, ó, danos a curto, médio e longo prazo e ações preventivas e reparadoras. Tá? Então, é o que? O tema, a extensão do tema. Né? Começa a fazer esse exercício. Pode parecer difícil para lembrar de tudo isso? No começo, sim. Mas com a prática, com certeza, galera, isso aqui vai ficar automático na sua mente. Vai facilitar muito a estruturação das suas ideias. A outra pergunta que você deve fazer: quem? Quem são os personagens ou grupos afetados pelo tema proposto? Então, quem são os personagens? Quem é que vai ser atingido? Quem deve fazer alguma coisa? Então, o próprio tema lá nos dá essa resposta. Quem são os personagens? Governo e população. O governo atuando para evitar e para prevenir, para reparar, e os grupos atingidos. A população
as empresas, a economia, a saúde. Vocês conseguem compreender que eu estou colocando cada coisa no seu lugar? É igual um quebra-cabeça. O quebra-cabeça você vai montando ele até ficar aquela imagem perfeita. Agora, se você deixa tudo mal estruturado, mal organizado, sem um planejamento, sem um critério, fica perdido o texto. Eu vou te mostrar daqui a pouco um exemplo muito claro de como a organização fez a candidata tirar a nota máxima nesse texto. Então vamos lá. Ó. A última pergunta que você deve fazer: como? Como eu analiso o tema? Como ele afeta a sociedade? Como buscar soluções para o problema? Então, veja, e aí como eu posso apresentar soluções para curto, ou como ele afeta a sociedade a curto, médio e longo prazo? Então, a curto prazo, ele afeta da seguinte forma: ó, acidentes com mortos e feridos, desabamentos, suspensão de fornecimento de água, luz, etc. Como é que ele afeta a médio prazo? Impactos na economia e no turismo, famílias sem estrutura e problemas de saúde. Como é que ele impacta na sociedade a longo prazo? Prejuízos sociais, danos à fauna e flora, etc. Então, perceba que eu estou estruturando, estou organizando as ideias para facilitar a vida de quem está lendo e para criar uma imagem mais positiva do meu texto. Tá? Eu vou ganhar tempo, tá? Eu vou fazer uma redação mais rápido, mais organizada e estruturada e com ideias mais equilibradas. Ainda sobre o como, né? Como eu analiso o tema, né? Da mesma forma, as mesmas perguntas. Agora, com relação ao tópico 2. Então, como é que o governo pode apresentar respostas preventivas e reparadoras, conforme pede lá o item? Mecanismos para prever certos desastres naturais, informar a população com antecedência. Como é que o governo pode buscar soluções? Mapear as áreas em que ocorrem terremotos com mais frequência, com o uso de sismógrafos. Ainda, construção de sistemas de drenagem, de desocupação de áreas de risco, de criação de reservas florestais nas margens dos rios, da diminuição dos índices de poluição e geração de lixo, enfim. Eu estou sistematizando, enumerando soluções, respondendo a pergunta como. Então, o que, quem e como. Com essas 3 perguntas você consegue organizar suas respostas. Então, essa aula é especial para quem tem dificuldade em organizar as ideias, em fluir o texto. Às vezes você, professor, como é que eu começo? Eu não sei começar a redação. Isso aqui vai te ajudar muito a estruturar, a começar, a ir na redação, a sair do lugar, a sair do neutro e meter a primeira marcha e meter a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na 5ª marcha. Só depende de você. Então vamos aqui ver. Ó. Então vamos analisar aqui o texto dessa candidata que foi nota 10 na redação, com esse tema, né? Então, ela fez uma introdução de 5 linhas. Então, tem se tornado cada vez mais frequentes as ocorrências de desastres naturais, como, por exemplo, temporais, tempestades, terremotos, tsunamis e tornados em diversos lugares do mundo. Esses fenômenos ambientais têm gerado inúmeros prejuízos às populações dos locais atingidos. Pode-se dividir esses danos em 3 categorias, de acordo com o momento de seu surgimento. Então veja, ela fugiu ao tema? Não. Ela traz palavras-chave do tema e dos aspectos? Traz. Ela diz o que ela resume o que ela vai dizer? Resume. Então essa é uma boa introdução no padrão CESP. Aí o que ela vai fazer agora? Ela usou essa técnica, tá? Ela foi nossa aluna, tá? Ela foi nossa aluna e usou essa técnica no texto dela. Vocês vão perceber agora que o texto dela está muito organizado, muito bem estruturado, com muitos exemplos. Tá? E exemplos enumerados e bem desenvolvidos. Então, o que ela fez agora? Ela vai começar a falar do item 1, né, dos danos a curto, médio e longo prazo. Então, ela começa, ó, primeiramente, observam-se alguns efeitos a curto prazo. Então, ela resumiu, ela disse, ó, vou falar agora dos efeitos a curto prazo. E o que ela vai fazer agora? Dentre eles, ó, vai exemplificar os efeitos a curto prazo. Cabe destacar as perdas de casas, carros, móveis e outros bens materiais e pessoais. Há também as doenças devido ao contato com a água contaminada. Além disso, as mortes, muitas vezes provocadas por desmoronamento de terra. Então, olha a quantidade de exemplos que ela organizou. Ela fez aquele exercício de sistematização. Ela pegou os danos a curto prazo e, ó, 1 exemplo, 2 exemplos, 3, 4, 5, 6 exemplos. Exemplos, ó, organizados, bem planejados, numa linha de raciocínio lógica. Então você tem que fazer isso.
Ou você acha que ela fez isso aqui de forma aleatória, à toa? Claro que não. Para ela fazer essa redação, ela fez um planejamento. Ela estruturou. Se fosse de forma aleatória, ela ia se perder na maionese. Ela ia começar a falar uma coisa, depois ia meter outra, depois ia se perder, depois ia querer voltar atrás, e aí já era tarde, porque já estava na folha. Então ela fez esse exercício. Agora ela fala dos danos a médio prazo. Depois, conectivo, né? Ela sempre usa conectivo. Ó. Primeiramente, dentre eles, além disso, depois, tá? Depois nota-se os danos a médio prazo, como por exemplo, sempre expressões exemplificativas, né? Ó, por exemplo, o surgimento de terremotos, não, de transtornos, né? O surgimento de transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, devido às situações traumáticas vividas pelos moradores das cidades atingidas pelos desastres naturais. De novo, fica claro que ela estruturou o texto dela. E por último, percebem-se os prejuízos a longo prazo, como, por exemplo, de novo, ela sempre usa esse recurso da exemplificação. Ela diz, olha, eu vou falar agora dos danos a médio prazo, dos danos a longo prazo e como, por exemplo, né, iniciando esse argumento de exemplificação, né, como, por exemplo, crise econômica por causa dos gastos gerados para a reconstrução desses lugares, escassez de alimentos, desemprego e a falta de serviços essenciais como saúde, educação, saneamento básico e fornecimento de água tratada e energia. Pergunto para vocês acham mesmo que ela fez isso aqui sem planejar? Claro que não. Tudo que foi feito aqui foi planejado. Ela pensou no texto dela antes de escrever. Ela raciocinou, ela criticou o texto dela. Ela olhou, ela revisou, ela releu, ela identificou erros, tá? Ela diminuiu a possibilidade de cometer erro, de omitir alguma coisa. Então esse exercício do som eu quero que você faça. Eu quero que você faça as perguntas jornalísticas. O que, como, quem, tá? E aí por fim, ó, e aí ela inicia o último aspecto com uma conclusão, né? Diante disso, conclusão, é imprescindível que os governos dos lugares desastrados ou devastados, né, por fenômenos naturais tomem medidas preventivas e reparadoras para garantir mais qualidade de vida e segurança às pessoas. Então ela contextualiza o aspecto. Ela traz as palavras-chave, ela diz o que o aspecto pede e contextualiza, ela cria ali, ó, tem uma capa e eu jogo eu enfeito aquela capa ali, eu boto um papel de presente, ficou bonitinho, ficou organizado, né? E aí ela fala, uma possível solução seria a criação de programas habitacionais para a construção de casas populares. Você acha mesmo que isso aqui ela botou à toa? Não, estava planejado. Há também o acompanhamento psicológico para as vítimas. Ponto. Veja que ela sempre faz períodos curtos. Isso é muito positivo, cara. Períodos curtos, sucintos, rápidos. Né? Além disso, o tratamento de doentes por meio de um sistema de saúde pública. De novo, um período curto. Por fim, os governantes devem investir também em medidas públicas preventivas a fim de evitar tanto sofrimento. Uma boa alternativa seria a construção de barragens e represas para a contenção da água. Ó, tudo bem articulado, o texto está fluindo, o texto está funcionando. Quem está lendo está se agradando daquilo, porque faz sentido. Não é um texto truncado, mal feito, mal amarrado. Você lê, você não entende. O que essa pessoa quis dizer aqui? Uma ideia desconexa. Não é assim, bem estruturadozinho. Né? Ademais, a criação de barreiras de contenção nas encostas para evitar desmoronamentos. Some-se a isso, ó, sempre usando conectivos, ademais, some-se a isso, né? Some-se a isso a implementação de um sistema meteorológico moderno e eficiente para que as pessoas tenham tempo de se preparar com segurança no caso de ocorrerem novos desastres. Além disso, a construção de redes de drenagem, talvez esteja cobrindo aqui a folha, mas eu vou ler aqui. Ó. A construção de redes de drenagem para o escoamento e a vazão da água, a fim de evitar enchentes e alagamentos. Olha a quantidade de exemplos aqui, galera. Olha a quantidade de exemplos. Ela desmembrou os aspectos. Desmembrou curto, médio e longo prazo. Desmembrou, trouxe exemplos para cada um. Ela desmembrou ações reparadoras e preventivas. Trouxe exemplos para cada um. E estruturou o texto. Pergunto para você, tem dificuldade? Não tem, basta você querer. Basta você realmente começar a treinar com essa linha. Então os nossos alunos vão ficar com essa aula disponível, tá? Infinitamente, e vai ficar aqui no YouTube por apenas 2 dias. Conteúdo de qualidade assim, a gente tem que dar para os alunos
que compraram o curso, privilegiando essas pessoas, lógico. Se você comprar um curso, você vai querer ter alguma coisa diferencial. Mas também contribuindo para que você, nesses 2 dias aí, tenha acesso ao melhor conteúdo. E lógico, ao longo do tempo, eu vou colocando mais vídeos gratuitos, tá, para vocês. Então essa aula realmente foi para te mostrar técnicas para você melhorar a organização das suas ideias, a estruturação, a sistematização, para que aconteça isso que aconteceu com o candidato. Ó. Nota máxima em redação no CESP, ó. Nota máxima em apresentação e estrutura, nota máxima no aspecto 2.1 e nota máxima no aspecto 2.2. Você quer tirar a nota máxima? Saiba mais sobre o nosso curso. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar o nosso site. É só clicar em cima do link e abrir, ver os nossos diferenciais, ver o nosso projeto. Se você gostar, você pode pagar lá direto, você vai ter acesso lá aos videoaulas, aos PDFs, às correções personalizadas. A cada correção você vai evoluindo e melhorando para que realmente chegue a um patamar de excelência, beleza? Forte abraço aí para você e fiquem com Deus.